Pronto. Boa noite, pessoal. Sou a professora Gilvânia Andrade. Estou aqui com a disciplina de vocês hoje, metodologia científica, né? E aí nós vamos bater um papo hoje sobre metodologia, né? Um pouquinho aí do que a gente precisa conhecer para gerar o nosso produto final, né? No nosso curso, que é o TCC. Não é nada monstruoso, certo? Então não precisa ninguém ficar assustado, né? Todo mundo pensa lá, o TCC, o bicho de sete cabeças, isso não existe, tá? O que a gente precisa para escrever é ler bastante para poder, né, discutir determinado assunto. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre metodologia científica. Eu já deixei um material com vocês, estou finalizando mais algumas coisas, eu deixei alguns livros, se eu não estiver enganado, com vocês. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo, né, pelo WhatsApp ou por e-mail, e aí a gente pode ir conversando, tá bom? Deixa eu aqui. Gente, quando a gente começa a falar, né, de metodologia, quando a gente começa a falar sobre pesquisa científica, né, a gente precisa ter aí o nosso primeiro entendimento, que é sobre conhecimento. Né? O que é que vem a ser conhecimento? Então, preciso de ter um conhecimento de algo para que eu possa debater sobre determinado assunto, para que eu possa é, escrever sobre determinado assunto. Tá? E aí nós temos 4 tipos de conhecimento. Conhecimento popular, que é o que a gente também chama de senso comum. Nós temos o conhecimento religioso, o filosófico e o conhecimento científico. Tá? Vamos falar um pouquinho aqui de cada um deles, mas a princípio aqui a gente vai falar aqui o que é conhecimento. Então, conhecimento é o substantivo do verbo conhecer. O que é conhecer? É o ato de entender, compreender, aprender algo por meio de experiência ou do raciocínio. Então, eu posso estar aprendendo algo, né, estar adquirindo e conhecendo algo através de uma experiência vivida ou também através de um raciocínio, de uma discussão, de uma leitura. Então, eu posso estar aí adquirindo também conhecimentos. Conhecer é o ato de aprender, de ser capaz de abstrair leis do entendimento e entender algo. Conhecimento é aquilo que resulta do ato de conhecer, entender e etc. Conhecimento é a opinião justificada pela verdade? Será? Ou não? Né? Então, preciso ter o conhecimento para que eu possa discutir algo. E aí, como eu falei, nós temos 4 tipos de conhecimento. Né? Nós temos o conhecimento popular, que é adquirido através de observações e da interação do ser humano com o ambiente ao seu redor. Né? Ele é resultante de um senso comum. Dedução. Sem a necessidade de uma comprovação científica, provas concretas, não há uma preocupação em refletir clinicamente sobre o objeto em observação. Ele é falível e inexato, mas pode ser verificado. Exemplo, um agricultor que, mesmo sem nenhum estudo, sabe exatamente quando plantar e colher. Então, quantas vezes a gente não já viu as pessoas, principalmente que moram no interior, né? Olhar para o céu e dizer: hoje não vai chover porque o céu está estrelado. Isso é um conhecimento que as pessoas têm, né? Isso é um conhecimento popular que vai passando de geração para geração.
Hoje o dia está nublado, vai chover, esse solo ele é fértil, né, para plantar. Então, são conhecimentos populares que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, isso vai sendo passado de geração a geração. Então, isso é o que a gente chama de conhecimento popular. Ao pôr do sol, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem prever o tempo. Então, esse é um conhecimento popular, certo? Cientificamente, ele pode não ter nem como comprovar, mas todo mundo, até porque as coisas acontecem, então é uma crença aí muito popular. O conhecimento religioso, ele é baseado em fé religiosa. Acredita-se que a religião é a verdade absoluta e possui todas as explicações para os mistérios que rondam a mente humana. Não há necessidade de verificação científica para que determinada verdade seja aceita sob a ótica do conhecimento religioso, ou seja, a fé. Exemplo, o mundo e os homens foram criados por Deus. Isso é um conhecimento religioso, não se tem como provar, desculpe, se realmente o mundo e os homens foram criados por Deus, mas é algo que todos, né, cristãos acreditam. Então, esse é um dos exemplos do conhecimento religioso. Conhecimento científico, né? Conhecimento que temos sobre fatos analisados e comprovados cientificamente, de modo que sua veracidade ou falsidade podem ser comprovadas, ou seja, é um conhecimento verificável, é um conhecimento factual e está baseado em experiências comprovadas. Ele é falível e aproximadamente exato. Novas ideias podem modificar teorias antes aceitas, cura e vacina para o coronavírus, por exemplo. Exemplo, a descoberta de outros planetas por meio de observação como telescópios. Então, você vai, consegue comprovar, é verificável, com o telescópio você vê um outro planeta lá, ele é verificável, ele é comprovado, mas ele também pode ser mudado se você sugerir, não é um planeta, durante muito tempo era um planeta, agora não é mais um planeta, porque detectamos que era só uma estrela diferente, certo? Então, o conhecimento científico, ele é verificável. O conhecimento científico, para que ele exista, é necessário que a proposição tenha passado por 4 etapas: a observação, a hipótese, a lei e a teoria, que são os livros didáticos. Então, observação, verificação de um fato ou das consequências de uma experiência. Hipótese, utilizando os dados recolhidos na etapa anterior, o pesquisador sugere suposições que explicariam o fenômeno observado. Lei, descrição do fenômeno e o seu funcionamento. Teoria, livros didáticos, só pode ser obtida após a realização de diversos experimentos que comprovem que a lei proposta seja realmente uma verdade. Então, nós temos aí essas 4 fases, eles precisam passar por essas 4 etapas para que eles sejam considerados, né, conhecimentos científicos. Conhecimento filosófico, baseado na reflexão e construção de conceitos e ideias a partir do uso do raciocínio em busca do saber. O conhecimento filosófico surgiu a partir da capacidade do ser humano de refletir, principalmente sobre questões subjetivas, imateriais, conceitos e ideias. Como se trata de teorias que não podem ser testadas, não é verificável, portanto, é infalível e exato. Exemplo, o pensamento de que as máquinas um dia irão se sobrepor aos homens. Então, o conhecimento filosófico, ele traz questionamentos que a gente não pode comprovar. O pensamento de que as máquinas um dia irão se sobrepor aos homens. Será que isso é possível? Tem como a gente comprovar que isso é possível? Não tem, né? A gente não consegue. O homem ainda é superior a uma máquina. Então, como você não tem como comprovar, como se testado, ela é considerada aí uma
um conhecimento infalível. Um dos maiores privilégios dessa vida é ter conhecimento. Eu coloquei para vocês, né, segundo Lakatos, os conceitos de conhecimentos, os tipos de conhecimento. Deixa eu colocar para vocês. Pronto. Vou dar um outro texto para vocês, né? Sobre esses conhecimentos. Então, um resumo aí do conhecimento popular. Ele é valorativo, ele é reflexivo, assistemático, verificável, falível e inexato. Conhecimentos religiosos, também valorativo, inspiracional, sistemático, não verificável, infalível e exato. O filosófico ele é valorativo, racional, sistemático, não verificável, infalível e exato. No conhecimento científico, ele é real, né, factual, contingente, sistemático, verificável, falível e aproximadamente exato. Então, para Lakatos, ele é aquele que explica cada situação. Né? Então, o conhecimento populacional ele é valorativo. Por quê? Porque ele é influenciado pelos estados de ânimo e emoção do observador, que impedem uma isenção de opinião sobre o objeto estudado. É reflexivo porque a familiaridade com o objeto estudado não instiga a formulação de padrões, não permitindo uma formulação geral. É assistemático, pois se baseia em uma organização particular, subjetiva, que depende do sujeito. É verificável, porém apenas em relação ao que pode ser observado no cotidiano, dentro do âmbito do observador, ou seja, é verificabilidade, é subjetiva. É falível, pois haja vista, que se conforma apenas com o que se vê ou se ouve falar, não se preocupando em buscar a verdade. É inexato, tendo em vista a falibilidade, não permite a formulação de hipóteses verificáveis sob o ponto de vista filosófico ou científico. Então, assim, conhecimento popular, ele é algo que você ouviu dizer e segue em frente com a mesma história. Então, você não busca se é real, você não busca, não tem como verificar, não tem como você testar se aquele conhecimento ele, né, é válido realmente. No conhecimento religioso, ele é valorativo porque está baseado em doutrinas que possuem proposições sagradas, os dogmas, que emitem um juízo de valor. É inspiracional porque é revelada pelo sobrenatural. É sistemático, uma vez que os dogmas revelam conhecimento organizado no mundo, de onde viemos, para qual finalidade e para que destino. É não verificável, haja visto que não precisa por depender da fé em um Criador divino. É infalível e exato, uma vez que o dogma e revelações divinas não podem ser discutidos. Então, esses são os pontos que traz aí para o conhecimento religioso. Você também não tem como é, confirmar, né, as, as crenças aí, os conhecimentos religiosos. Conhecimento filosófico é valorativo, porque parte de hipóteses que não podem ser submetidas à observação, ou seja, baseia-se na experiência, na argumentação, mas não na experimentação. É racional, por consistir em um conjunto de enunciados logicamente relacionados. É sistemático, pelos fatores das hipóteses e enunciados buscarem uma representação coerente e geral da realidade estudada. É infalível e exato, pois as hipóteses filosóficas não exigem confirmação experimental e não delimitam o campo de observação. Exigem apenas coerência e lógica, que presidem da experimentação.
Já o científico, né, ele é factual porque lida com ocorrências e fatos. É contingente, pois as hipóteses podem ser validadas ou descartadas por base de experimentação e não apenas pela razão. É sistemático, uma vez que busca a formulação de ideias correlacionadas que abrangem todo o objeto delimitado para estudo. É verificável a tal ponto que as hipóteses que não foram comprovadas deixam de pertencer ao âmbito da ciência. É falível, já visto que nenhuma verdade é definitiva e absoluta. É aproximadamente exato porque novas proposições e novas tecnologias podem reformular o conhecimento científico existente. Então, essas são as características dos conhecimentos, tá? Então, cada um dentro do seu padrão, né, traz aí as suas limitações e os seus conhecimentos. O conhecimento científico, como a gente vê, ele pode ser comprovado, contrastado e pode até, né, trazer umas novas proposições. Como eu falei, né, é, foi encontrado um novo planeta. Então, durante bastante tempo, aquilo ali vai ser considerado um novo planeta. Após vários outros estudos, várias outras comprovações, se chegou ao consenso de que realmente não é um planeta e sim apenas mais uma estrela. Então, ele pode sim ser mudado. Então, quando a gente fala em pesquisa científica, é isso. É você trazer um ponto para ser discutido, um ponto para ser analisado, para ser comprovado, mas que em determinado momento lá na frente, aquilo que foi pesquisado naquele momento, ele pode permanecer, como ele pode ser modificado. Tá? Então, esses são os conhecimentos que nós temos aí, os quatro conhecimentos, e o nosso conhecimento que a gente vai trabalhar a partir de agora é um conhecimento científico. Ok? Bom, diante do que nós podemos observar aí, né, desses quatro tipos de conhecimento, agora nós vamos passar a falar sobre os métodos que nós utilizamos aí dentro da nossa pesquisa. Pessoal, quanto aos conhecimentos, vocês leram algo diferente? Tem algo para discutir? Podem falar, podem fazer suas observações. Eu vou complementar o material de vocês, tá? Para ajudar vocês aí nas dúvidas e nas pesquisas futuras. Bom, como eu falei para vocês, né, nós vamos falar aqui sobre métodos científicos. Pronto. Métodos científicos, né? Então nós temos aí, na verdade, ele vai trazer uma, uma, uma base, né, para que a gente possa chegar ao, ao nosso objetivo final, né, que é responder, por exemplo, a uma pergunta dentro de um trabalho. Então, nós podemos dizer, né, que método científico
Situa-se em níveis claramente distintos no que se refere à sua inspiração filosófica, ao seu grau de abstração, à sua finalidade mais ou menos explicativa, à sua ação nas etapas mais ou menos concretas de investigação e ao momento em que se situa. Como contribuição às tentativas de fazer distinção entre os termos, diríamos que o método se caracteriza por uma abordagem mais ampla, em nível de abstração mais elevado, dos fenômenos da natureza da sociedade. Assim, teríamos, em primeiro lugar, o método de abordagem discriminada. Então, o método é como a gente vai conseguir chegar, né, ao ao resultado. Né? Então, nós temos aqui a observação, né? O problema, que após uma observação para a qual não se encontra explicações imediatas, é formulado um problema. Então, você vai observar, você vai pensar em falar sobre algo. E aí você vai buscar qual é o problema dessa situação que você quer trazer. Né? Aí você vai colher a colheita dos dados. A seguir, recolhe-se informações relacionadas ao problema, né, que é a colheita dos dados. Então, como é que vai se dar essa colheita dos dados? Através de leitura, através de discussões, de entrevistas, de observações. Certo? Esse é o processo que a gente vai estar buscando para a nossa escrita. Vamos aqui através de uma hipótese. Né? Então, com base nos dados colhidos, formula-se uma explicação provisória para o problema, a hipótese. Então, vamos lá, você quer falar sobre por que a cidade, que é o interior aí do Piauí, ela não tem, apesar de ser uma cidade com bastantes atrativos turísticos, ela tem uma pouca adesão, né? Poucas pessoas visitam essa cidade. Então, eu vou lá e eu vou buscar esse vai ser o problema da minha pesquisa. E aí eu vou colher esses dados. Né? Ah, é porque tem pouca divulgação, é porque não tem um investimento, não tem uma acessibilidade. Então, eu vou colhendo essas informações para entender. E aí eu crio uma hipótese em relação a isso. Então, a cidade X do Piauí, ela tem pouca visitação porque não existe um investimento de divulgação. Essa seria a minha hipótese, tá? E aí eu vou para as experiências, né? Para comprovar a hipótese, para comprovar a hipótese procede-se a novas investigações que podem envolver a planificação e a realização das experiências, que é a experimentação. Então, eu vou agora buscar informações para confirmar se a minha hipótese ela está de acordo ou não. Tá? Então, aquilo que eu disse, o conhecimento científico ele vai confirmar aquilo que você é, encontrou como hipótese da primeira vez ou não. Tá? E aí nós vamos fazer observações, a hipótese está correta, e aí a gente vai saber se ela está de acordo ou não, e se não, ela pode gerar um novo problema. Tá? Então, quando a gente fala em método científico, é o passo a passo que eu vou seguir para que eu possa trazer a resposta para a minha pergunta, para o meu problema. Tá? Então, nós temos o método indutivo, o dedutivo, o hipotético dedutivo e o método dialético. Método científico são regras básicas de como proceder a fim de produzir conhecimento científico, seja este novo ou fruto de uma integração, correlação, evolução ou expansão da área de abrangência do conhecimento pré-existente. É aquilo que eu falei para você. Ele vai me dar condição para que eu possa confirmar, né, responder aquele meu problema de pesquisa. Então, ele vai estar me direcionando qual é o caminho que eu devo seguir para chegar nessa resposta. É como eu disse, método indutivo.
Processo mental que partilha de dados particulares suficientemente constatados infere-se uma verdade geral universal. Dados particulares suficientemente constatados, verdade geral ou universal. Então, o intuitivo, ele traz essa questão. Nós temos aqui método indutivo, cuja aproximação dos fenômenos caminha geralmente para planos cada vez mais abrangentes, indo das constatações mais particulares às leis e teorias. Então, eu vou buscando as informações, né, para que eu possa ir, diante de informações, de uma situação ou de outra, eu posso trazer uma resposta para o meu problema. Exemplo 1. O povo é negro. O povo 1 é negro, o povo 2 é negro, o povo 3 é negro, o povo N é negro. Todo povo é negro. Exemplo 2. Cobre conduz energia. Zinco conduz energia. Cobalto conduz energia. Ora, cobre, zinco e cobalto são metais. Logo, todo metal conduz energia. Certo? Então, eu vou buscando as informações e ele vai me confirmando. Povo 1, ele é negro. Povo 2, ele é negro. Povo 3, entendeu? Então, todo povo é negro. Mas aí eu tenho aqui o cobre, ele conduz energia, o zinco, o cobalto. São três metais diferentes, mas os três são o quê? Metais. Se são metais, eles produzem energia. Certo? Então, ele vai me dando a certeza daquilo que eu fiz. Então, se a minha cidade ela é pouco visitada, né? Porque a prefeitura não faz um investimento, porque ela não tem divulgação. Então, eu vou buscando respostas, ele vai me trazendo a condição de confirmar o porquê que a minha cidade não é visitada. Tá? Método indutivo, exemplo 3. Retirando uma amostra de um saco de arroz, observa-se que aproximadamente 80% dos grãos são do tipo extra-fino. Conclui-se então que o saco de arroz é do tipo extra-fino. 80% é muito mais da metade. Né? Então, deduzo que todo arroz é extra-fino. A pesquisa eleitoral é outro exemplo do raciocínio indutivo. Através da amostragem de eleitores, realiza-se a pesquisa que irá ser utilizada para encontrar a porcentagem de votos de cada um dos candidatos. Certo? Então, esses são os exemplos, né, do método indutivo, método que vai nos conduzir a encontrar a resposta por que a minha cidade ou a cidade do interior do Piauí ela é pouco visitada, apesar dela ter muitos atrativos. Método indutivo, quais são as suas etapas? 1. Observação dos fenômenos. 2. Descoberta da relação entre eles. E 3. Generalização da relação. Observa-se que Pedro, José e João são mortais. Verifica-se a relação entre ser homem e ser mortal. E generaliza-se dizendo que todos os homens são mortais. Tá? Então, qual foi a observação dos fenômenos aí? Pedro, João, José e João são mortais. Descoberta da relação entre eles. Verificou-se a relação entre ser humano e ser mortal. Generalização da relação, todos os homens são mortais, baseado em 3 homens. Aí nós temos agora o método dedutivo. É um processo mental contrário à indução. Através da indução não se produz conhecimento novos, porém explicita-se conhecimentos que antes estavam implícitos. Exemplo, todo mamífero tem um coração. Ora, todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães têm um coração. Método dedutivo. Explica fenômenos
E isso significa relacionar casos particulares a princípios gerais. A explicação está na conexão entre premissa, leis ou princípios e conclusão. Dizer que uma teoria explica as leis é mais do que a mera dedução lógica. Exemplo: lei para a aprovação. Se José tirar menos que 5, será reprovado. José tirou menos que 5, José será reprovado. Então é algo muito direto, né? Dedutivo versus dedutivo. A palavra dedução deriva do verbo deduzir, do latim deducere, que significa tirar conclusões de um princípio, de uma proposição ou suposição. O método dedutivo infere os fatos observados baseando-se na lei geral, ao contrário do indutivo, no qual se formulam leis a partir de fatos observados. Então, no dedutivo, eu faço as minhas análises, né? A história lá do corvo. Eu observei o corvo 1, ele é negro, eu observei o corvo 2, ele é negro, eu observei o corvo 3, ele é negro. Então, se todos esses três corvos são negros, deduzo, né? Então, ficou comprovado que todos os corvos são negros, tá? O dedutível é algo mais direto. Se ele tirar mais que 5, ele passa. Se ele tirar menos que 5, ele reprova. Foi o que o João fez, tirou menos que 5. Se ele tirou menos que 5, ele reprovou. Não tem outro argumento. Tá? Então, o dedutivo você significa tirar conclusões. O dedutivo, né, o processo dedutivo, no qual formula leis a partir de fatos observados. Outra característica de ambos métodos é que pode ir do geral para o particular, ou vice-versa, no sentido ou no inverso. Ambos utilizam a lógica e chegam a uma conclusão. Ambos costumam ser susceptíveis de verificação empírica. Tá? Então, a diferença entre os métodos indutivos e dedutivos. No dedutivo, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. As duas premissas devem ser verdadeiras. Toda a informação da conclusão já está, ao menos implicitamente, nas premissas. O indedutivo, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira. A conclusão tem informações que não estavam nas premissas. Então, a história lá do povo, né? Não estava dizendo que todos, na premissa não dizia que todos os povos são pretos. Após a análise das questões, você chega a uma conclusão de que todos são pretos. No dedutivo, é a história do João. Se João tirar menos de 5, ele reprova. Todas as informações que eu pedi, então já está lá dizendo, tirou menos de 5, reprova. Se João tira menos de 5, o que é que acontece? Ele reprova. Tá? Então, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. Método hipotético dedutivo. Consiste na construção de hipóteses que devem ser submetidas a testes críticos, à discussão crítica, à publicidade, sujeitando o assunto a novas críticas, e ao confronto com os fatos para verificar quais são as hipóteses que persistem como válidas, resistindo às tentativas de falseamento sem que seriam refutadas. Né? Então, consiste na construção de hipóteses que podem ser submetidas a testes. Então, uma hipótese de que todo povo seja, de que todo o aluno, né, construindo a hipótese de que todo aluno que tira menos de 5, ele é reprovado. Então, sujeitando o assunto a novas críticas. Será que realmente todo aluno que tira menos de 5, ele é reprovado? Ele vai trazer essa hipótese aí para que você analise. E aí, né, ao confronto com os fatos para verificar quais são as hipóteses que persistem como válidas, resistindo às tentativas de falseamento, sem que serem refutadas. Então, todo aluno que tirar menos de 5, ele será reprovado.
Será que todo aluno que terá menos de 5 ele é reprovado? Isso é uma hipótese, né? Então, eu vou lá e digo, todos os alunos que tiraram menos de 5 eles foram reprovados. Então, eu confirmo lá a minha, né, o meu método lá do dedutivo, que já estava me dizendo que todo aluno que tira menos de 5 ele é reprovado. Hipotético dedutivo, quais são as etapas? Criação do problema, a formulação de uma ou mais hipóteses a partir de teorias já existentes. Estabelecimento da solução a partir da dedução de consequências na forma de proposições e teste de falseamento. As proposições levantadas para solucionar são submetidas a testes que objetivam refutar ou aceitar a hipótese. Então, vou lá e crio o problema, né? Faço, crio lá o meu problema, formula lá uma hipótese. Então, todo aluno que tira menos de 5 ele pode ser reprovado. Estabelecimento da solução, a partir da dedução de consequências da forma da proposição. Então, eu verifico lá que todo aluno que tira menos de 5 ele é reprovado. E aí eu faço o meu teste de falseamento. As proposições levantadas para solucionar são submetidas a testes que objetivam refutar ou aceitar a hipótese. Então, eu vou lá e verifico, confirmo essa hipótese. Todo aluno que tira menos de 5 ele é reprovado? Então, todo aluno que tira menos de 5 ele é reprovado. Então, confirmo lá a minha hipótese. Então, aceito a minha hipótese ou não. Nesse caso, a gente aceita porque ela comprova. Método dedutivo. O método dedutivo busca confirmar a hipótese. O método hipotético dedutivo, ele busca evidências empíricas para a hipótese. E o método indutivo busca formar as hipóteses. Tá? Método científico. Inicia assim como enunciar o problema ou a afirmação. Então, começo lá, né, no modelo, no exemplo lá que eu já falei para vocês. Eu começo lá com o meu problema. Então, digo lá qual é o problema. Qual é o meu problema? Porque a cidade X do estado do Piauí não tem uma visitação, né? Uma grande visitação, uma visitação. Pronto. Esse é o meu problema. Então, eu preciso levantar essa hipótese. Ela não recebe uma boa visitação porque não existe um comprometimento da prefeitura para divulgar a cidade em si. Essa é a minha hipótese. É porque não existe uma divulgação da cidade. E aí eu vou testar essas hipóteses através de quê? De pesquisa, de levantamento de informações, de entrevista, de análise, fazer todo esse levantamento, né? E vou selecionar esses materiais, né, essas observações e resultados. E aí eu registro. Depois eu faço uma análise de todas essas informações, para que eu possa explicar, né, se minha hipótese está errada ou não, e chego a uma resposta que seria a minha conclusão. Então, esse é o método, né, que a gente chama de método científico. Vou traçar um caminho para buscar respostas. Dúvidas, pessoal, com relação aos métodos, com relação a essa parte científica que nós conversamos? Bom, então aí nós falamos sobre, né, os tipos de conhecimento, nós falamos um pouco sobre os métodos científicos,
né, utilizados. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para vocês. Né? Nós temos. Bom, como eu disse, a gente fala um pouco aí sobre alguns conceitos de metodologia científica, né? Quando a gente fala em pesquisa, pode-se definir pesquisa como um procedimento racional e sistêmico que visa proporcionar respostas aos problemas propostos. Ela é requerida quando a informação disponível é insuficiente ou está desorganizada. Então, é isso que eu falei para vocês. Né? Vocês vão pesquisar por que a cidade X do estado do Piauí ela é pouco visitada, apesar dela ter potencial para isso. Por quê? Por que a cidade X ela não é tão visitada assim? E aí, esse é o problema o meu objetivo, né, é pesquisar, o objeto da pesquisa vai ser esse, pesquisar e o porquê, e o meu problema vai ser esse, porque a cidade X, né, que tem um grande potencial aí de visitação, ela é pouco visitada. E aí, né, o problema de pesquisa. Então, toda pesquisa se inicia com um problema. Para ser considerado científico, o problema deve ser formulado como pergunta, ser claro e preciso, ter referência empírica, né, não ser um julgamento de valor, ser suscetível de solução e ser delimitado a uma dimensão viável. Então, quando eu vou fazer a minha o meu problema de pesquisa, eu tenho que buscar essas questões aí. Pode ser uma pergunta, primeiro, tem que vir em formato de pergunta, ele tem que ser claro e preciso, o que é que eu quero. Não pode ser um julgamento de valor para que eu possa realmente buscar, né, respostas, ser suscetível de soluções. Então, por que a cidade de X é pouco visitada? Qual é a solução que eu tenho para isso? Eu identifiquei lá que ela é pouco visitada, porque a prefeitura não faz divulgação da cidade. Posso resolver isso? Pode. De que forma? Aumentando a divulgação, né, dessa cidade para a sociedade. Então, consigo trazer uma solução para aquele problema, ou pelo menos indicar possíveis soluções para aquele problema. Né? Ser delimitado a uma dimensão viável. Então, é algo que eu possa realmente acontecer, visualizar, palpar. Tá? Então, sempre pensar. Quando eu falo em pesquisa, a primeira coisa que eu tenho que trazer para a pesquisa é o meu problema de pesquisa. Hipótese. Hipótese é uma solução provisória, uma proposição testável que pode vir a ser a solução do problema. Então, vamos lá. Qual seria a hipótese no caso da pouca visibilidade da cidade, né? E ela ser pouco visitada? A baixa divulgação da cidade dentro dos meios, né, de comunicação. Isso é uma hipótese. Eu entendo, eu imagino que essa cidade ela é pouco visitada porque ela não tem divulgação. Então, é uma hipótese. Eu preciso agora, né, é, fazer minha pesquisa, buscar, fazer pesquisas, entrevistas, buscar informações para confirmar se essa hipótese ela realmente está correta ou não. Ou, de repente, ela é muito bem divulgada, mas quando eu fui fazer a pesquisa, quando eu fui buscar as informações, o problema não era a falta de divulgação em si,
sei lá, dificuldade de acesso à cidade, né? Estrada ruim, algo desse tipo. Então, você vai trazer essa resposta para confirmar se a hipótese está certa ou não. Né? Então, é aquilo que a gente diz, depois que você faz o apanhado das informações e analisa, você pode confirmar a hipótese ou você pode, né, a partir daí, surgir um novo problema de pesquisa. Tá? Então, vamos lá. Característica de uma boa hipótese. Clareza conceitual e uso de definições operacionais, especificidades, referências empíricas, ou seja, evitar termos como bom ou mal, parcimônia, preferência por explicações simples e eficazes e relação com a teoria e técnicas disponíveis. Então, essas são algumas características de uma boa hipótese. Né? Variáveis. O termo variável confere precisão aos enunciados científicos. Eles podem ser independentes, que é aquela que influencia ou causa o fenômeno, e dependentes. O efeito observado. O pesquisador busca estabelecer relações assimétricas onde uma variável exerce influência comprovada sobre a outra. Tá? Então, quando a gente pensa em pesquisa, eu tenho que deixar claro isso. Tá? Então, vocês vão a partir de agora, começar a pensar aí na pesquisa de vocês, ou qualquer, né, pesquisa que vocês queiram fazer, e aí é dessa forma que vocês vão começar, tá? Buscar aí o problema, identificar a hipótese né, como resposta desse problema, para depois vocês começarem a buscar as informações, para que vocês comprovem aí e respondam esse problema. Quando a gente fala em produções técnicas científicas e de delineamento, as produções científicas variam de acordo com seus objetivos e procedimentos técnicos. Tá? Quanto aos objetivos, eles podem ser exploratórias, descritivas e explicativas. Exploratórias buscam maior familiaridade com o problema, sendo flexíveis. Descritivas visam descrever características de populações ou fenômenos, utilizam técnica utilizada como questionários. E explicativas preocupam-se em identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo mais complexo e profundo. Então, se você está lá trabalhando lá, buscando uma resposta, por que a cidade é menos visitada, você está fazendo aí uma pesquisa explicativa onde você vai buscar informações para justificar e explicar o porquê que a cidade ela é menos visitada. Tá? Principais delineamentos. Nós temos aí pesquisa bibliográfica, nós temos pesquisa documental, nós temos pesquisa experimental, pesquisa ex post facto e estudos de caso. E as pesquisas ação e pesquisas participantes. Quando a gente fala em pesquisa bibliográfica, né, elaborada com base em materiais já publicados, como os livros e artigos científicos. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, eu vou ter que buscar livros que falam sobre aquele tema, eu vou ter que buscar artigos que já falam sobre aquele tema, tá? Para que eu possa fazer essa população e que eu possa estar lá respondendo, né, a minha pergunta problema. Então, fazer uma pesquisa bibliográfica não é algo muito simples, porém, né, é algo que você vai estar só você e os livros e os artigos. Né? Quando você faz uma pesquisa documental, ele utiliza de fontes que ainda não receberam tratamento analítico, como correspondências, relatórios de empresas e registros cartoriais. Então, se você vai trabalhar algo histórico, por exemplo, né? Então, você vai pesquisar nesses documentos
Você vai trazer essas informações, vai ser o seu olhar, né, o mais crítico possível dentro de uma determinada situação, baseado de documentos que você tem ali para poder você fazer a sua pesquisa e chegar à sua conclusão lá do seu problema, da sua seu problema de pesquisa. Você pode também fazer uma pesquisa experimental. O que é uma pesquisa experimental? O pesquisador manipula variáveis independentes para observar os efeitos no objetivo de estudo, com grupos de controle de distribuição aleatória. Então, vamos considerar, você pode fazer um estudo experimental, algo mais biológico, né? Químico, como você pode também fazer uma pesquisa experimental de uma situação social. Por exemplo, a gente costuma ver muito quando as pessoas fazem experimentos sociais. Então, cria uma situação para saber como as pessoas se comportam diante daquela situação. Isso é uma pesquisa experimental. Você vai analisar o comportamento da pessoa, a expressão da pessoa, a atitude da pessoa, bota lá, define algumas características de pessoas, seja idade, seja gênero, seja condição sociofinanceira, e aí você coloca em determinada situação. Então, ali você está gerando um experimento. Uma pesquisa ex post. O estudo é realizado após a ocorrência de variações das variáveis. O pesquisador trabalha sobre situações que se desenvolveram naturalmente. Um estudo de caso, estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos para permitir seu detalhamento de conhecimento. Então, o estudo de caso é você ver uma situação, né, bem próximo a uma pesquisa experimental, né? Mas você ali vai trabalhar algo mais específico. Então, eu quero fazer um estudo de casos sobre artesãos, né? Dia a dia de um artesão, se aplica algo diferente, né? O artesão tem uma rotina, então eu acredito que algo diferente possa ser colocado ali para melhorar a situação daqueles artesãos. Então, é um estudo de caso específico, pegar um grupo específico de artesãos, aplicar ali uma técnica, uma observação, e aí eu vou trabalhar com eles, então eu vou ter começo, meio e fim baseado em algo que eu penso que possa melhorar dentro do convívio ali dos artesãos da minha cidade. Então, esse é um estudo de caso. Pesquisação, concebida em estreita associação com uma ação ou resolução de um problema coletivo. Pesquisa participante, caracteriza-se pela interação entre pesquisadores e membros da situação investigada, focando no ponto de vista dos sujeitos. Então, eu, enquanto pesquisador, participo da minha pesquisa, né, junto com os pesquisados. Então, essa é uma pesquisa participante. Bom, nós sabemos que, para que a gente possa adquirir condições, para que a gente possa fazer uma boa pesquisa, para que a gente possa fazer um bom artigo, a gente precisa de algumas técnicas de estudo e organização. Tá? Então, aqui o processo de leitura. Eu preciso ler. E para ler, eu preciso concentrar, me preparar. Então, processo de leitura. Para um profissional acadêmico sólido, a leitura não deve ser passiva. Segundo Gil,
ele propõe 4 momentos: leitura exploratória, leitura seletiva, leitura analítica e a leitura interpretativa. Tá? Então, a minha leitura exploratória, reconhecimento para verificar se a obra interessa à pesquisa. Então, eu, eu vou pesquisar, né, sobre a cidade que não é muito divulgada. Então, eu vou, né, para dar suporte aí na minha pesquisa, eu vou buscar leituras que possam me dar esse suporte. Então, eu preciso já ir fazendo a leitura para saber, pensando, esse texto, essa leitura, esse autor, ele vai me dar o suporte para a minha pesquisa ou não? Tá? Para que eu não perca muito tempo fazendo leituras desnecessárias. Então, eu vou lá e já faço uma leitura exploratória. Então, eu já vou buscar se aquele texto, se aquele assunto realmente me interessa, tá? Se ele vai me dar base e suporte para a minha pesquisa. Leitura seletiva. Determinação do material que, de fato, contribui para os meus objetivos. Tá? Então, já encontrei ali o texto, né? Os temas que estão ali interessados, correlacionados com a minha pesquisa, e agora faço uma leitura mais seletiva. Dentre aqueles ali, quais são os que vão me dar suporte para atingir os meus objetivos? Eu já defini lá, né? Meu objetivo geral, os meus objetivos específicos. Agora eu vou buscar leituras seletivas. Leitura analítica, ordenação e sumarização das informações para ter respostas ao meu problema, tá? Então, esse é um tipo de leitura que eu preciso fazer. Então, tem que pensar sempre se essas leituras, se esses temas, se esses contextos, eles estão realmente de acordo, né, para me dar suporte para a minha pesquisa. Leitura interpretativa, a ligação dos dados com referencial teórico e outros conhecimentos. Então, quando eu vou buscar lá um artigo que fala sobre o impacto da visitação à cidade X, ela já está lá me dizendo, isso é interessante, tem a ver com a minha pesquisa. Aí eu vou lá buscar essa leitura com os meus teóricos. Será que os teóricos que ele está usando ali cabe para mim? Tem que fazer essa interpretação, né? Fazer esse contexto. Então, a gente tem que pensar muito, né? Para não estar lendo tudo e também a gente não pode deixar de ler nada. Então, tem que começar a fazer essas leituras mais cuidadosas, mais voltadas para o nosso objetivo, para nos dar suporte, certo? À nossa pesquisa, tá? Tomada de apontamento e fichamento. Gente, quando a gente vai fazer essas leituras, elas sempre vão nos trazer informações interessantes para nos dar esse suporte. E aí isso é o que a gente chama de apontamentos, de fichamentos. Então, a retenção de conhecimento existe registro. O pesquisador deve sublinhar pontos principais e anotar as ideias com frases próprias para garantir a compreensão e evitar o plágio. Então, eu estou lendo lá algo, né? E que isso eu acho interessante. Interessante trazer para a minha pesquisa. Então, quando eu faço essa leitura, faço a minha interpretação através das minhas e faço as minhas anotações, tá? Porque aí, quando eu faço essa interpretação, eu não estou plagiando, certo? Eu estou trazendo uma observação que foi gerada através da leitura. Por isso que a gente precisa fazer leituras, fazer interpretações, fazer análises. E aí eu tiro conclusões.
em cima disso, tá? Então, eu posso trazer a, a informação do que a gente chama de citação, né? Indireto, e logo após eu posso fazer a minha análise crítica, a minha análise favorável, desfavorável, as minhas anotações. O que foi que eu entendi daquilo ali? O que foi que eu interpretei daquilo ali? E aí eu trago essas anotações. Quando eu faço essa leitura com essas anotações, com esses apontamentos, eu não perco meu tempo de dizer, poxa, eu li algo parecido com isso em algum texto. Qual foi o texto? Não sei mais qual foi o texto, tá? Então, eu já faço os meus apontamentos, já faço as minhas anotações e já deixo ele guardadinho. Posso até não utilizar nada daquilo ali, mas ele vai, a partir do momento que eu faço essa interpretação, essas anotações, ele vai me dar suporte para o futuro, tá bom? O pesquisador, as fichas de leitura servem para identificar obras, registrar conteúdo e ordenar os registros. Deve conter cabeçalho, que é o título e classificação, a referência bibliográfica completa conforme as normas da ABNT e o corpo do texto, que são as resumos, citações ou comentários. Isso é o que a gente chama de fichamento, tá? Quando você coloca, você não pode esquecer esses tópicos, por quê? Né? Às vezes a gente pega um texto, dá uma lida no texto, aí você não faz essas anotações, é como eu acabei de ensinar para vocês. Na hora que eu preciso, eu não sei onde está essa informação. Eu não sei quem foi que falou essa informação. Eu não sei em que momento eu li essa informação. E se eu vou citar, eu preciso citar qual foi o texto que eu li, de quem foi que eu li, em que local ele está. Então, tem que se gerar essas fichinhas aí de leituras, que é o que a gente chama de fichamento, tá? Sempre colocar lá já, conforme essa regratabilidade, para facilitar a nossa vida. Gente, o processo de escrita ele é muito denso e tenso. Então, se a gente pode fazer essas leituras já trazendo essas informações, a gente ganha muito tempo com relação a isso. Ganha muito tempo mesmo, tá? Então, a partir do momento que vocês fazem essas leituras, fazem essas anotações, fazem esses comentários, né? Isso você já está, de uma forma indireta, já começando a fazer a escrita do seu TCC, do seu artigo, de uma forma muito mais leve e menos dolorosa. Por isso que eu digo, escrever não é difícil. É só começar organizadozinho que você consegue dar conta, tá? Bom, né, a redação, ela deve seguir um estilo científico, caracterizado pela impessoalidade. Então, a gente vai trabalhar sempre essa escrita na terceira pessoa, né? Tem que ser impessoal, objetivo, claro, preciso e conciso. A estrutura clássica de um projeto é um relatório inclui introdução. Dentro dessa introdução, nós temos a justificativa, o problema e o objetivo. Nós temos a revisão da literatura, né? Contextualização teórica e discussão do estado atual da questão. Nós temos a metodologia, que é a descrição do tipo de pesquisa, população, amostra, técnicas de coleta e o plano de análise de dados e o cronograma e orçamento. Então, vamos lá. Eu preciso, né? Eu vou montar um meu pré-projeto. Vai ser a atividade de vocês, final da nossa disciplina. Pré-projeto. É o que vocês vão trabalhar. Então, dentro desse pré-projeto, eu começo lá com a introdução. Na introdução, eu vou ter que contextualizar, né, o que é a minha pesquisa.
eu vou ter que justificar por que eu estou querendo pesquisar aquilo ali, tá? Eu vou ter que colocar o meu problema de pesquisa, qual é o meu problema de pesquisa, né? E aí eu vou colocar os objetivos. O objetivo, eu tenho um objetivo geral. E eu sempre oriento aos alunos que trabalhem com 3 objetivos específicos, não mais do que isso. Tá? Ah, professora, como é que eu defino os meus objetivos específicos? Você tem o objetivo geral, que é o maior de todos. Para eu alcançar esse objetivo geral, eu vou trazer 3 objetivos específicos. Eu vou desmembrar, vou fracionar o meu objetivo geral em 3 específicos. Juntando esses 3 específicos, eu consigo atingir o meu objetivo geral, tá? É dessa forma que funciona. E ele tem que aparecer dentro da minha introdução, certo? Revisão da literatura, né? É a contextualização teórica e a discussão do estado atual da questão. Quem, quem são, né, os autores, os clássicos, que discutem esse assunto? Então, se eu estou pesquisando sobre, né, pesquisando sobre a falta de visibilidade da minha cidade, as pessoas não estão indo visitar, né? Então, quem está falando sobre isso? Quais são os autores que estão trazendo aí temas que vão me ajudar a discutir esse assunto, tá? Então, quando a gente trabalha com os objetivos específicos, nós estamos aí trazendo pontos que serão discutidos sobre esse objetivo, sobre esse tema, tá? Então, eu preciso saber quem são essas pessoas, os temas que eles estão discutindo, e vão me dar aí o embasamento. Então, é nessa questão, é nessa contextualização teórica que eu preciso trabalhar. A metodologia, desculpa, na metodologia, ela vai estar descrevendo todo passo a passo que eu vou seguir dentro da minha pesquisa. Então, eu vou dizer qual o tipo de pesquisa, se ela é exploratória, se ela é explicativa. Eu vou dizer se atinge a população, quem é que está fazendo parte ali daquele contexto, né? Se eu vou ter uma amostra, se eu não vou ter amostra. Como é que eu vou fazer essas coletas? Eu vou fazer entrevista, eu vou fazer um questionário, eu vou fazer uma pesquisa de campo, eu vou fazer uma observação. Como é que vai ser eu atingir esse objetivo, certo? E o plano de análise, como é que eu vou analisar essas situações, essas ferramentas que eu vou buscar para trazer essas respostas, ok? Então, eu preciso, né, dentro desse contexto aí, montar essa estrutura. E aí eu vou criar um cronograma, né, para dizer o que é que eu vou fazer de parte por parte, né? Primeiro eu vou fazer a leitura, ou eu vou buscar os artigos que eu preciso, fazer as leituras, definir quem são os meus. Faz um cronograma disso aí. Já vou deixando aí de antemão para vocês, né? Que a pesquisa, o nosso trabalho final, vai ser um pré-projeto já para vocês definirem aí algumas coisas. Necessariamente não precisa ser um,
para o que vocês vão fazer de, de pesquisa, mas algo para que a gente, para que eu possa observar que vocês conseguiram entender como montar esse processo, ok? Então, a prática da pesquisa científica exige disciplina e domínio técnico, né? Nós temos aí alguns conceitos operacionais, mas a gente vai. Aí eu já coloquei livro para vocês, então a gente vai trabalhar um pouco, né? Você fazer uma leitura aí um pouco desses contextos. Né? Pois não? Alguém quer falar? Ninguém? Tá chegando aqui. Entendeu, pessoal? Então, quando a gente fala em metodologia, é isso, é trazer um pouco do nosso conhecimento, da nossa discussão, buscar definir um ponto de pesquisa, mas requer muita leitura, tá? Muita leitura, para que você tenha suporte o suficiente para você debater sobre. Tá? Eu sempre costumo dizer que escrever um artigo é como se eu sentasse, certo? Numa mesa com alguns amigos e a gente aí começasse a debater o assunto. Quem são os meus amigos que estão nesta mesa? São os meus autores, né? Eu defino lá autor fulano, ciclano, beltrano. Desculpa. E aí a gente começa a discutir determinado assunto. Uma hora eu vou concordar com um, outra eu vou concordar com outro, né? Eles vão discordar entre si, mas é sempre esse bate-papo. Esse bate-papo aí, né? Sempre na terceira pessoa, eu não posso me posicionar, né, como uma verdade minha, não. Eu concordo com fulano por conta disso, eu discordo de Beltrano por isso e isso, mas é sempre um bate-papo entre amigos, tá? Dentro de um determinado tema, sobre um determinado tema. Eu costumo sempre dizer isso, né? Escrever artigo mais ou menos essa pegada, certo? O que mais que nós temos aqui? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Podem ficar aí à vontade. Se eu não me fiz ser clara aí algum ponto, vocês podem falar. Não se preocupe que o mais rápido possível eu estou tá liberando, né, materiais aí para poder vocês estarem lendo para poder fazer aí a atividade de vocês.
Sem som, professora. Seu microfone. Ah, tá bom. Desculpa. Obrigada. Então, quando a gente fala aqui, né, das citações, então, quando vocês vão construindo o texto de vocês, vocês vão já deixando essas citações arrumadas, né, nos padrões. Gente, reforço aqui mais uma vez. Não escrevam o texto de vocês de qualquer jeito para ser arrumado depois. Isso vai dar muito trabalho. Inclusive, para nós orientadores, né, esse texto que ele não vem arrumado também, o aluno não já vai colocando nos padrões que deve ser, isso dificulta a leitura e a nossa análise também, tá? Então, busque sempre, botou uma citação, já bota lá nos padrões, certinho, bonitinho, identifiquei, coloquei lá a minha citação, já joga o referencial dessa citação já na lista das referências, para que vocês não percam tempo e nem se percam nesse processo, certo? Eu vou mandar para vocês as regras novas aí de ABNT, as regras novas para a citação, tudo direitinho. Não se preocupem com isso. Só peço que vocês tenham esse cuidado, certo? Tenham esse cuidado de fiz a citação, já joga lá a referência, lá nas minhas referências, já deixa lá arrumadinho, vê lá como é que a ABNT exige a organização. Vocês ganham muito tempo com isso. Vocês dão uma condição melhor dos orientadores para analisar o trabalho de vocês, tá? Façam muita leitura, façam as escolhas certas dos seus processos de. Certo? Deixa eu ver aqui, acho que eu liguei alguma coisa aqui que não é para ligar. Certo? Vamos ver aqui mais. O que é que nós temos? Citação direta, transcrição textual de parte da obra consultada. Deve constar na citação o sobrenome do autor, o ano e a pasta, ou localizador, se houver. Né? Quando a gente fala de citação direta, né, uma citação curta, até 3 linhas, deve estar contida entre as aspas duplas. Né? A capacidade do homem de produzir e ler símbolos deve ser o ponto de partida dessa estética. Entre parênteses, né? E aí, Barbosa, 1988, página 81. Como eu disse a vocês, eu estou trazendo só para que vocês tenham uma noção de como é que a gente faz as citações, mas vai ser algo atualizado para vocês, pelas regras aí da ABNT atualizada. Citações diretas longas, são mais de 3 linhas, então ela deve estar destacada no texto com recuo padronizado, né? Recomendação recuo de 4 centímetros, espaço simples entre linhas, fonte menor para tamanho 10 ou 11 e sem as aspas. Então, quando você vai fazer o seu texto e você vai trazer essa citação, já coloca nesses padrões, já coloca lá arrumadinho, um recuo de 4 centímetros, tamanho, se eu estou escrevendo Arial 12, coloco lá Arial 11 ou Arial 10, tem que observar quais são as regras, né, de cada instituição. Lá no espaçamento, lá, meu texto eu vou escrevendo a 1,5, mas quando eu falo em citações, eu coloco 1, já vou lá, já deixo padronizado. Vocês não sabem. Os professores vão amar se vocês tiverem aí esse cuidado já de levar esse texto pronto. Esse aqui é o recuo, aqui é a citação,
direta com mais de 3 linhas. Uma outra coisa, após cada citação, faz um comentário, faz um parágrafo, tá? Faz um parágrafo aí comentando sobre essa citação, tá? Para você fazer o link e deixar o texto lá alinhado, para não parecer que você pegou aquela citação, jogou ali apenas para fazer volume. O que ele está fazendo ali? Por que você colocou ali, né? Quem é, o que foi que ele quis dizer, qual é a interpretação, né? O que ele chamou a atenção de colocar aquela citação ali. Então faz sempre esse linkzinho, né? Tá aqui. A educação serve aos interesses do proletariado. Os princípios gerais da instrução moderna são indispensáveis do ponto de vista do desenvolvimento progressista da sociedade capitalista, das posições classistas do proletariado. Toda a tarefa de criação, desenvolvimento e configuração da instituição pública corresponde, por natureza, à jurisdição dos órgãos autônomos do país. Quem disse isso? Luxemburgo, 1978, página 222. Contrapondo-se à perspectiva da educação enquanto instrumento de emancipação do sujeito, a concepção de Friedman é restrita no sentido de que a deseducação leva a mal-estar à sociedade, ou seja, produz um efeito lateral. E aí ele fez, né, o contraponto dessa citação de Luxemburgo com a perspectiva de Friedman, concepção de Friedman. Entendeu? Então, aí ela está trazendo aí essa conversa entre esses dois autores. Então, sempre observar isso e ter esse cuidado. Aqui são exemplos de citações indiretas, né? Interpretação livre, parte da obra consultada, sem transcrever as palavras do autor. Não deve conter aspas e a indicação da página de localização é opcional. Então, de acordo com Josso, 2004, a experiência de vida nos permite avaliar uma situação, uma atividade ou um fato novo. Então, em algum momento dentro do texto, Josso falou algo que, do meu ponto de vista, essa é a minha interpretação. Certo? Então, eu vou dizer o que eu entendi que Josso disse em algum momento dentro desse livro. É desse jeito que eu faço uma citação indireta. Intervenções do autor nas citações diretas, né? Expressões. Então, eu tenho uma contextualização, mas, na verdade, eu quero um pedaço daquilo ali. Então, como é que eu faço? Abro o colchetezinho, 3 pontinhos, porque quem está lendo sabe que antes dessa citação existe algo. No meio dessa citação existe algo que, no meu contexto, não vai fazer muita diferença. Né? Então, por isso, aí, algo ele fala lá, o método é equivalente à estratégia. Tá bom? Então, quando você precisa de um pedaço dessa citação, você faz essas supressões. A interpolações, acréscimos ou comentários, né? Aí você abre lá o colchete. Para justificar alternativas não deliberativas, eles, os representantes, ele quem? Né? Quem são esses eles? Os representantes precisam engajar-se em deliberação. Gutmann, Thompson, 2004, página 43. ênfase ou destaque, sublinhado no negrito ou itálico. Né? Um dos grandes dilemas da educação no Brasil passa pela sua democratização no que tange à universalização de vagas em seus níveis de modalidade e requer, além do acesso, permanência com qualidade. Lima, 2009, página 18, grifo nosso. Bom, deixa eu ver o que temos mais aqui. Citações.
dados obtidos em fontes não publicadas formalmente. Então, aqui, quando eu fazer uma entrevista, né, eu vou transcrever a minha entrevista. É dessa forma que eu vou colocar e entrevistado A, entrevistado B, entrevistado C. Se minhas fontes forem através de entrevista. Devem ser indicados das fontes não publicadas formalmente, né, em notas de rodapé. Aqui, né, eu posso colocar. Sistema de autodados, sistema numérico, deve ser utilizado o mesmo sistema ao longo de toda a publicação. Todo item citado deve estar na lista de referências. Aquilo que eu falei para vocês. Fiz a citação, já bota logo lá nas referências, né? Para que eu não me perca. Terminou o meu trabalho, conferir sempre. Tudo que foi citado se consta lá nas minhas referências. Sistema de autodata, né? No texto para de a televisão oculta mostrando, ou estudos sobre as relações de poder na televisão mostram que há controle político nesse meio. Na referência da obra consultada, Bourdieu, sobre a televisão tal. Quando são dois autores, né? Com três autores, são as formas de a gente está lá colocando. Mais de três autores, né? Segundo Marcos et al., 2003. Então, em seguida a expressão, pode ser citada primeiro outros. E aí são todas as regras das citações para vocês. Tá? Sistema numérico, a indicação da fonte é feita com numeração única. Nós temos o que mais aqui? Notas de referência, as expressões, né, no rodapé. Então, que são as regras, todas as regras da ABNT, para que vocês possam estar escrevendo e já organizando o texto de vocês. Bom? Bom, pessoal, alguma dúvida sobre a escrita, algo que eu deixei de apresentar aí para vocês? Né? Quero que vocês têm dúvidas. Se vocês quiserem questionar, pode falar. Caso contrário, vocês podem mandar mensagem no WhatsApp ou no e-mail, e aí a gente vai esclarecendo essas informações. Escrever é leitura. Então, certo? Peço a vocês que comecem já pensando aí no trabalho de vocês, já comecem a fazer leituras, a fazer pesquisas, tá? A professora, posso usar a IA? Pode, mas a IA, ela é utilizada para você, para te dar um suporte. Não adianta eu chegar aqui para vocês e dizer, não use a IA. Use a IA para te dar um suporte, mas não para escrever para vocês. Certo? A escrita é nossa, é a nossa percepção, é o nosso olhar, é o nosso questionamento, é a nossa pesquisa, é estar envolvido na pesquisa. Aí, se eu precisar fazer um ajuste, uma pesquisa, algo desse tipo, pode sim, não vou dizer a vocês que não,
que não utilizem a IA. Agora, utilizem a IA com sabedoria como suporte e não para escrever o texto para vocês, tá? Porque a gente consegue identificar, sim, quando o texto é feito por IA, tá? Então, vamos usar com sabedoria, mas a escrita é sua. A escrita é sua, a observação é sua, a pesquisa dos autores é seu. É como eu disse, é você agora sentar com os seus convidados e debater ali o assunto, como ele deve ser feito, tá? Fulano, concordo com você, por isso, por aquilo outro. Beltrano, eu já não concordo muito com você, não, porque eu vejo desse jeito, baseado no que eu estudei, conversei com a tal fulano de tal, tá? É sentar numa mesa de jantar ali, tá todo mundo conversando, certo? Então, essa é a dinâmica da escrita. Devo estar até segunda-feira liberando para vocês as atividades de vocês, para serem analisados e a gente fechar essa disciplina, tá bom? Eu espero que tenha ajudado a vocês. Qualquer coisa é só chamar que a gente tira a dúvida. E por hoje, pessoal, estamos liberados, tá bom? Bom descanso a todos, espero que todos tenham assinado aí a lista de frequência e até a próxima aula. Muito obrigada aí ao nosso suporte, tá bom?